Bem-vindos ao podcast Resíduos do Jornal Água e Ambiente, o primeiro de 2025. No final de dezembro de 2024, o Governo fez publicar o despacho 14.013-A, que criou um grupo de trabalho com a missão de desenvolver o plano de emergência de aterros e a estratégia a médio prazo no que diz respeito à gestão dos resíduos urbanos e não urbanos. Assim ficou escrito. Planos há muitos no setor dos resíduos, não é por falta deles que o Governo tomou esta decisão, seguramente. Se decidiu avançar com este plano é porque a situação é crítica em muitas áreas dos resíduos. O plano abrange muitos temas, licenciamento e operações de aumento e optimização da capacidade de aterros, partilha de infraestruturas, identificação de investimentos estratégicos, gestão da fração residual de resíduos urbanos, modelos financeiros e de apoio aos municípios que acolham no seu território infraestruturas de resíduos e promoção do uso de novas tecnologias. O podcast de resíduos do Jornal Água e Ambiente, o primeiro, como referi, 2025, tem como ponto de partida este plano que visa resolver pontos críticos do setor. E para dele falarmos, temos o João Pedro Rodrigues, CEO da Kibe Engineering, e o Paulo Praça, presidente da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos, ambos residentes do podcast Resíduos do Jornal Água e Ambiente. E temos o gosto e a honra de ter aqui connosco o Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Emílio Sousa, a quem muito agradeço a generosidade, a sua presença e a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso podcast tem um alinhamento, mas a atualidade impõe-se. E ontem, no final do dia, o Água e Ambiente Online noticiava que a SPV vai impugnar judicialmente os valores de contrapartida estabelecidos pelo Governo no final do ano passado. Valores de contrapartida que visam compensar os municípios e os seguros pela reciclagem das embalagens. Seguramente que cria aqui um novo contexto, preocupante seguramente, porque os valores de contrapartida são receita para seguros, são receita para municípios que precisam dessas receitas, num setor que precisa muito de meios e meios financeiros, é seguramente uma notícia que não é boa, pelo menos para municípios e para seguros. E, tendo aqui a presença do seu Secretário de Estado do Ambiente, não poderia deixar de lhe perguntar como é que reage a esta notícia. E o que é que se pode fazer? Naturalmente que não me agradou a notícia, e nem esta ação em tribunal, porque penso que a nossa decisão do atual Governo de atualizar os valores de contrapartida foi uma decisão mais do que justa, completamente reclamada pelo setor. Posso dizer-lhes que desde que iniciei funções em abril de 2024 e nas sucessivas reuniões que tive com os diferentes operadores do setor, fossem municípios, fossem os sistemas de gestão, toda a gente me falava do gravíssimo problema que estava a acontecer no setor dos resíduos, com os custos a aumentarem exponencialmente e os valores de contrapartida, que atenuam, ou melhor, os valores de contrapartida têm um objetivo, que é compensar os municípios pelo trabalho que fazem na recolha seletiva. E que já não eram atualizados aumentados desde 2016. Estamos a falar em 9 anos, 10 anos em bom rigor. E que, de facto, estava a impactar fortemente nas contas dos municípios, porque ainda por cima tivemos um período inflacionista muito elevado, que a pandemia esteve aí com 2 dígitos de inflação, os materiais, tudo, o trabalho a tornar-se cada vez mais caro e os municípios a terem uma fatura cada vez mais elevada para pagar. Portanto, pareceu-me justo, aliás, alguns até argumentavam que o estudo no qual se baseou o meu despacho que já estaria desatualizado, que até teria que ser atualizado e que os valores até seriam superiores. Fizemos o nosso trabalho, ouvimos os diferentes players, consultámos. No início até tivemos algumas reservas, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado da Economia, que parecemos que seria um aumento elevado, mas depois concluímos que era da mais elementar justiça. Bom, fui agora surpreendido por esta ação, é legítima, estamos num Estado de Direito. A mim cabe-me defender o interesse público, os cidadãos, cabe-me tomar decisões que protejam os cidadãos e os impostos que pagam, e é isso que nós procuramos fazer, porque
há aqui um princípio subjacente a esta decisão, que é a responsabilidade alargada do produtor. Isto é, quem produz o resíduo, seja embalagem, seja outra coisa qualquer, é responsável, a empresa é responsável por ele até ao fim do seu ciclo de vida. É isto os valores de contrapartida. É uma norma europeia que todos devemos acatar. Portanto, as empresas, quando produzem uma embalagem, seja uma bebida, comida, seja o que for, sabem que têm que são responsáveis por até ao fim de vida. Por isso é que pagam este valor de contrapartida aos sistemas que fazem uma parte do trabalho. Parece-me justo. Eu, enquanto membro do governo, entendo que nós aqui representamos as pessoas, representamos o povo e que devemos tomar as decisões justas, naturalmente, mas essencialmente no interesse do povo. A Sociedade Ponto Verde entendeu avançar para o Tribunal, em nome dos seus acionistas, está no seu direito, e nós, enquanto representantes do Estado, enquanto Estado, também faremos a nossa defesa como esperamos vir a fazer. Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado. João Pedro, comentário. Merece esta impugnação pela SPV dos valores de contrapartida? Eu diria que é um pouco surpreendente, como o Sr. Secretário já teve a oportunidade de dizer. Noutras alturas que discutimos este assunto aqui, não vou repetir, mas rapidamente, não está a falar dos argumentos, é verdade, compreendendo que o estudo que deu origem a esta decisão podia, eventualmente, num passo ou outro, poder ser mais claro naquilo que eram as transformações algorítmicas que terá utilizado. Esse argumento percebo, eu li-o várias vezes, com certeza acompanhei-o de perto, acho que compreendi a sua essência, mas talvez falta ali uma folha de Excel, eventualmente. Admito isso. Agora, há uma coisa que é evidente. Depois disso, como disse o Sr. Sá também muito bem, e esses dados são validados quer pelos sistemas, quer pela ERSAD, o que está ali são dados históricos de 2022. E o que eu acredito, como o Sr. Sá também já disse, provavelmente o Paulo saberá isso melhor, mas em 2025 mais barato não ficou. Isso parece mais ou menos evidente. E depois estávamos a falar de circunstâncias de facto de uma... Já que atender, como dizia ERSAD, uns déficits, e esses regulados com muito rigor, em particular, com déficits muito expressivos, nos universos de empresas que são reguladas, não sendo o seu universo, mas certamente era um excelente indicador dessa mesma disfunção dos valores, e como diz o Secretário de Estado, na verdade, um incumprimento até legal, porque o que era necessário, de facto, é a recuperação integral dos gastos associados com este sistema. Portanto, dito isto, aquilo que me parece, enfim, obviamente, como disse o Secretário de Estado, todas as entidades têm um Estado de Direito e têm naturalmente, se sentem de algum modo lesados, têm todo o direito, com certeza, em saúde, apesar de tudo, não ter efeitos suspensivos, que isso de facto seria, acho que foi uma medida, apesar de tudo, sensata do lado da Sociedade Ponto Verde, não pôr isso em causa, mas acho que, acima de tudo, talvez mais importante do que esta ação, esta reação, seria mais importante que as entidades gestoras, em particular, quando convidadas para tal, e penso, falaremos disso se calhar mais à frente, para aduzir aquilo que possam ser melhorias, que naturalmente podem e devem, se calhar, ser implementadas no funcionamento do SIGR, terem respostas concretas do que é que deve ser de facto modificado, de forma que estes episódios não se reproduzam tantas vezes no tempo. E, na verdade, como também já tenho vindo a dizer no passado, e termino, não é preciso ser muito criativo, basta olhar para aquilo que os nossos cidadãos de outros países, na Bélgica e na Espanha, fazem, para usar boas práticas e importar essas mesmas boas práticas, e certamente muita desta tensão seria reduzida, e, acima de tudo, como diz o Sr. Estado muito bem, podemos ter valores justos. E é isso que certamente aqui se pretende. Certo. É certo que a SPV refere que não vai deixar de pagar os valores de contrapartida, de qualquer maneira vai recorrer ao Tribunal para saber se tem de os pagar ou não tem. Isso cria aqui uma situação de imprevisibilidade em matéria de receitas para os municípios, que tanto precisam delas, para os municípios e para os seguros. Que impacto é que isto pode ter na sensibilização e na mobilização dos seguros e dos municípios para a necessidade de investirem na gestão dos seus resíduos? Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um gosto de participar sempre deste programa e hoje com esta honrosa presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Emílio de Sousa. Bem, eu recuava um bocadinho aos finais do ano 2024 e que neste podcast tive a oportunidade de expressar que saudávamos a decisão do Governo e dentro daquela ideia deste programa que há a figura do mês, julgo que é assim, não é? A figura do mês, eu até, indiquei, quem sou eu, mas indiquei o Sr. Secretário de Estado como figura do mês, pela decisão justa, legal, bondosa, de interesse público que foi assumida pelo Governo. E, portanto, hoje gostaria de o reforçar, na sua presença,
saudar a decisão do Governo e manifestar, reafirmar o apoio total da ESGA e dos associados da ESGA em relação a esta decisão. Foi, de facto, uma surpresa esta ação da SPV, desde logo, para mim, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque estamos a trabalhar num grupo de trabalho onde o futuro está a ser discutido e a ser delineadas linhas de ações. Por outro lado, os seguros, um dos quais, onde eu trabalho, acabou de assinar contrato com esta entidade para um novo ciclo. E depois de assinarmos contrato para um novo ciclo, somos surpreendidos com uma ação judicial. Cá estaremos, se formos notificados, que eu espero que sim, enquanto parte interessada, cá estaremos para defender a nossa posição, que estará de acordo com aquilo que foi a decisão do Governo, porque de facto tem que prevalecer aqui o interesse público e não interesses privados. Se os valores têm algum erro, eu também reconhecia que pecam por defeito, porque acabei, ainda há poucos dias, de reafirmar isso que é, nós vamos ter mais 2 especificações técnicas. Portanto, desde janeiro deste ano, 2 especificações, mais trabalho acrescido. Portanto, não é menos trabalho. Por outro lado, todas as especificações são mais exigentes para nós conseguirmos triar adequadamente os materiais. E isso implica investimento, implica esforço e implica recolhas que os municípios estavam a suportar de forma deficitária ao longo de uma década, e julgo que isto é suficiente. Quanto a essa questão financeira, eu julgo que ainda não se coloca, até porque eu estou certo que se fará a devida justiça, reconhecendo a boa decisão que o Governo tomou. Muito bem. Vamos então ao nosso alinhamento inicial e vamos falar um bocadinho do grupo de trabalho. O grupo de trabalho terá terminado já os seus trabalhos, ou estava previsto que terminasse no final de janeiro. Que resultados é que temos e como é que podemos vir a utilizar, como é que pensa o Governo, utilizar as conclusões do grupo de trabalho? O grupo de trabalho não concluiu, eu diria que concluiu os trabalhos porque eu acho que estabeleci metas muito ambiciosas de tempo, foi um trabalho tremendo da equipe. Sim, o prazo era realmente curto. E do grupo, e o prazo é curto, mas nós também temos... Era isso que queriam. Queremos porque Claro. a situação em Portugal é de tal maneira preocupante que nós temos mesmo que tentar encurtar todas as diferentes etapas. Eu recordo que a primeira proposta de prazo para este grupo de trabalho era outubro. Eu disse, não pode ser. E nós, em outubro, já passou mais um ano e nós vamos ter que trabalhar isto de uma maneira diferente. Eu próprio tenho já algumas ideias que ainda não partilhei com o grupo. Estou à espera, estive reunido ontem com a equipa que estava a liderar o grupo, que já tem todo o trabalho, aquele trabalho maçudo, de recolher de dados, de opiniões, já reuniram, penso que quase todos os players do setor. Espero, durante a próxima segunda-feira, ter o primeiro draft da proposta do grupo de trabalho. Eu próprio, depois também quero discutir com o grupo de trabalho as propostas que lá estejam, porque penso que poderemos sempre afinar e, finalmente, depois de chegarmos a um documento mais definitivo, também quero voltar a apresentá-lo aos diferentes intervenientes, aos diferentes players, aos sistemas, etc., para afinarmos o documento final. Será com base nos resultados deste grupo de trabalho que nós vamos direcionar os nossos investimentos futuros. Ou seja, o trabalho desenvolvido servirá para definir investimentos futuros, a política pública do setor. Do setor dos resíduos, o financiamento, que será sempre uma questão extremamente exigente. Nós ainda não temos... Há dias a Associação Nacional de Municípios falava em 5 mil milhões, já tive informações de 2 mil milhões, portanto eu penso também no final deste grupo vamos ter um número mais próximo de valores de investimento e quais as fontes de financiamento a que teremos que recorrer. Estou convicto, há uma parte que vai ser fundos comunitários, já estão previstos em alguns programas operacionais regionais, penso que eram 400 e tal milhões que lá estavam, vamos ver se conseguimos mobilizar mais algumas verbas, mas vamos ter que recorrer a financiamento e não vejo outra que não seja o financiamento bancário, eventualmente via BEI. Mas eu não queria estar a antecipar demasiado, porque o grupo de trabalho, para além dos investimentos, da partilha de infraestruturas, e nós temos que aprender a fazer isso, temos uma cultura, todos nós, isto não estou aqui a culpar ninguém, todos os sistemas querem ter todos os equipamentos, mas já percebemos que há equipamentos que podem servir mais que um sistema. Eu até diria que no futuro até pode acontecer que alguns sistemas ponderem a sua fusão para ganharem escala. Portanto, eu penso que daqui pode resultar
coisas, ações muito práticas. E nós temos que melhorar imenso, nós sabemos todos. Eu estou muito feliz com o setor porque encontro aqui, de facto, pessoas, muita gente com profundo conhecimento técnico, muita gente com profundo conhecimento das políticas de resíduos e agora encontro, face à situação difícil em que estamos, encontro as pessoas disponíveis para soluções que não são muito usuais. E eu também estou a contar com isto. Nós temos que melhorar imenso na recolha seletiva. E se até agora, por exemplo, os municípios que faziam essa recolha tinham alguma razão de queixa, porque era difícil melhorar, nós podemos melhorar muito na recolha seletiva, nós podemos melhorar muito na recolha, na triagem. Eu acho que ainda há aqui um caminho a percorrer que Portugal pode melhorar significativamente. E se há países que o fazem melhor do que nós, porque é que nós não fazemos também? Mesmo em Portugal, há sistemas que conseguem, por exemplo, no indiferenciado, fazer ainda uma recolha seletiva com taxas muito interessantes, às vezes 3, 4 vezes acima de outros sistemas. O que é que se passa para o sistema A ter uma porcentagem tão boa e o sistema B não ter? Portanto, o grupo de trabalho vai-nos pôr esta fotografia à frente para a seguir tomarmos as decisões. E eu penso que muita gente está convicta que temos que apostar na valorização energética, que foi um tema um bocadinho tabu em Portugal. Já lá vamos a isso. Temos que apostar. Não tenho Quando é que dúvidas o nenhumas. grupo de trabalho determinará, haverá um documento Em final? termos daquele trabalho de SAPA, de reunião com todos os sistemas, com todos os players, que concluiu. Já tenho um dossiê para levar de fim de semana, para estudar. Na segunda-feira ficaram-me a apresentar um draft do trabalho, mas, como eu disse, eu espero ainda, durante o mês de fevereiro, ter tempo de eu próprio olhar para esse draft. O Governo tinha as suas ideias, eu tinha as minhas ideias. O muito trabalho que fui fazendo com os diferentes players do setor ao longo destes 8, 9 meses permitem-me hoje ter ideias que penso que são razoáveis e comparativas. Eu próprio quero olhar para a proposta e depois fazermos um documento final que ainda voltará ao grupo de trabalho para uma última afinação. Sim, senhor. E então um documento final com as Eu conclusões que serão seguidas. espero tê-lo em março. Início de março. Início de março. Espero Sim, ter, senhor. segunda semana de março, espero ter já o documento e apresentá-lo publicamente. Muito bem. Expectativas a propósito deste grupo de trabalho e das conclusões que possam vir assumidas podem ser muitas e variadas, importantes e relevantes, como aqui foi já referido, fusão de sistemas, por exemplo. Pode ser, eu estou a dizer isto Claro, como hipótese. porque eu vejo cada vez mais um excelente profissionalismo nos sistemas. Vejo hoje os nossos sistemas têm direções muito capazes, muito capacitadas, e eu penso que poderá haver situações, não quer dizer que vai acontecer, que alguns até entendam que é melhor fundir-se. Claro. João Pedro. Não imporei nada, mas recomendarei se for o caso. Eu diria que as expectativas são elevadíssimas. Acho que, em boa hora, não querendo antecipar aquilo que é o último momento deste programa, mas, na minha opinião, claramente que esta é uma decisão e enfim, absolutamente pertinente, no momento certo. Aliás, recordo ao João, quando aqui tivemos o primeiro podcast, logo a seguir à eleição e à tomada de posse do Governo em funções, alinhando aquilo que seriam os pontos que me pareciam ser os mais relevantes. Na altura tive a oportunidade de dizer naquilo que era o programa eleitoral e depois o programa do Governo do Partido Social Democrata e da coligação com o CDS. Claramente que as medidas que estão aqui previstas neste despacho encaravam-se, na minha opinião, numa coisa emergente e absolutamente necessária. Portanto, é com elevadíssima satisfação que vejo claramente que esse assunto, em boa hora, está a ser tomado em mãos. Evidentemente, como diz o Secretário de Estado, como é lógico, era um prazo muito curto, e evidente, era difícil, de facto, chegar a este, porque também compreendo o que o Sr. Secretário diz e não chega apenas, é preciso algo para ser efetivo, não seja, como diz o João, mais um plano, que seja consensualizado o mais possível entre os diferentes agentes e discutido para poder ter concretizações de ações. Portanto, as minhas expectativas são elevadíssimas, acho que chegou claramente num ponto certo e toca exatamente nos aspectos que, na minha opinião, no setor dos resíduos urbanos, são dos mais críticos e até, como disse também o Paulo referiu há pouco, se eventualmente algum aspecto inicialmente estaria um pouco de fora, que seria esta reflexão sobre o que fazer relativamente ao SIG, que é um aspecto inevitavelmente estruturante também no setor. Sei que em boa hora também esse aspecto também foi de algum modo complementado, como julgo saber, no grupo de trabalho. Houve também uma frente de reflexão sobre esta matéria. Desse ponto de vista, ficaram reunidas as condições, com certeza, para ter uma reflexão profunda no novo ciclo,
Obviamente não estamos à espera que toda a gente fique satisfeita e de consenso, porque isto, depois quem tem que decidir não somos nós, é o Sr. Secretário do Governo, evidente, mas desejavelmente só se espera que sejam as decisões mais consensuais possíveis. Muito bem. Eu, telegraficamente, destacava 3 momentos. O primeiro, saudar a constituição do grupo de trabalho e reconhecer o estado de emergência. Porque às vezes há quem goste de esconder os problemas e eles são mais evidentes no setor para os esconder. Portanto, foi de saudar essa decisão e reconhecer o estado da arte. Por outro lado, não participei em todas, mas participei em muitas. Integrei o grupo de trabalho e, portanto, foram reuniões intensas, produtivas, onde cada um teve a oportunidade de expressar os seus pontos de vista. E é evidente também que isto rompe contradições com práticas. Eu há dias tentava simbolizar nestas 3 pontos, que eu podia olhar para isto numa perspectiva de resíduos Nordeste, que é 1% do setor, podia olhar como 40%, que é o universo Esgra, mas procurei olhar para isto como 100%. E assisti a reuniões da região do Algarve e outras regiões com as quais não tenho ligação profissional, mas para perceber verdadeiramente os problemas. E os problemas carecem de solução, com novas abordagens, com novas práticas, com as partilhas, não é? Com as partilhas. Já agora deixar claro que há uma iniciativa do Governo relativamente a partilhas que nós saudamos, achamos que é uma medida positiva. Há ali uns ses, porque tem sempre a ver estas coisas com os princípios de legalidade, não é? Às vezes a gente quer fazer simplexes, mas também não pode descurar todas as obrigações legais a que estamos sujeitos. E há também uma questão que me parece importante e que resultou de alguns debates, é que carece de uma ação concertada de todo o Governo. Ou seja, o Ministério do Ambiente não pode resolver também por si, sozinho, todas estas dinâmicas. Está bem que neste momento também tem energia, mas há aqui outras questões, nomeadamente os fundos comunitários, que envolvem outros ministérios, e, portanto, é preciso esta concertação de todo o Governo para acautelar o nosso futuro e uma boa gestão de resíduos em Portugal. Sim, senhor. Valorização energética, o reforço da capacidade instalada da valorização energética. A valorização energética foi, durante muito tempo, maldita, ostracizada. Era proibido fazer valorização energética, nem a Europa queria, nem a Europa deixava. Agora estamos num registro diferente. Parece que a Itália vai fazer valorização energética, e em Portugal fala-se hoje muito, e aliás o plano também fala disso mesmo, de aumentarmos ou reforçarmos a nossa valorização energética, a nossa capacidade. A pergunta é, poderá ser realmente a valorização energética uma solução a privilegiar para desviar os resíduos urbanos dos aterros? Eu não diria privilegiar, mas que é uma solução, é. Nós, antes da valorização energética, temos diferentes etapas que devemos melhorar e potenciar. Eu até penso que nós temos que introduzir uma nova palavra no setor dos resíduos. Acho que devemos deixar de falar em aterros e para falar em indústrias de recuperação de materiais. A palavra aterro, ninguém gosta, isto traz-nos memórias das lixeiras, depois das lixeiras passamos para os aterros, e hoje não há nenhum autarca que aceite no seu território, não há, entre aspas, por acaso até há, não há nenhum autarca que queira no seu território um aterro, porque ter um aterro tem conotações negativas. Mas será que era indústria? Ora bem, e acredite que esta é uma verdadeira indústria e verdadeiramente desafiante para o setor científico, para a universidade, para o setor empresarial. É mesmo. Só que nós fomos sempre vendo isto num paradigma de resíduo, de aterro, de fim de vida, quando temos que mudar este paradigma para... É um produto que de facto está em fim de vida, mas que contém em si mesmo biogás, fibras, fertilizante, ouro, cobre... Tudo o que nós possamos imaginar está aqui nestes materiais. Então, por que não deixarmos de pensar em aterros, é aquele fim de vida que não queremos, e pensar que estamos aqui a captar uma indústria altamente tecnológica, potenciadora de empregos altamente qualificados. Eu já vi isto num dos sistemas, já vi numa região interior, esta nova perspectiva, porque, e eu acho que vale a pena
para algumas regiões, olharem para isto nesta nova perspectiva. Deixemos de dizer ali é o aterro sanitário, não sei de quê, porque ali vai ter provavelmente uma central de valorização orgânica, máquinas para fazerem a triagem, máquinas para equipamentos para lavar o gás. Isto é uma verdadeira indústria. Eu ainda há dias fui visitar o setor dos plásticos, 2 fábricas que fazem reciclagem e que transformam uma Silvex aqui em Benavente e uma outra, não me recordo o nome, em Porto Mós. Um trabalho notável, que tem a falta de matéria-prima. Tem que importar matéria-prima de França e de Espanha, e a matéria-prima que vem dos ecopontos franceses até é muito, muito pior, está muito mais contaminada, mesmo assim eles conseguem fazer um bom trabalho. Portanto, vamos pensar nestas indústrias de recuperação dos materiais, e a valorização energética eu diria, é a última parte, mas que é fundamental para nós atingirmos as metas de 10%. Uma central de valorização energética é um investimento muito elevado. Nas minhas perspectivas, Portugal precisa de reforçar a da Alipor, no Porto, a da Valor Sul em Lisboa, uma nova no centro, provavelmente no Planalto Beirão, e eventualmente no Algarve. E aí já há espaço. Tem que ver. Planalto Beirão. Nós temos. Já está identificado. Esta é uma reflexão minha, depois de ouvir os diferentes players, mas parece-me que caminhará para aí. Mas como eu não quero também estar aqui a antecipar muito as conclusões do grupo de trabalho, mas como estamos a falar de valorização energética, nós também temos que pensar na distância, no transporte, tudo isto tem uma pegada carbónica, tudo isto tem um custo e nós temos que otimizar as diferentes situações. Portanto, a valorização energética não deve ser de todo tabu. Eu diria que, muito antes da valorização energética, temos tudo o que podemos fazer com os materiais. Nós estamos a constituir novas sociedades gestoras para o têxtil, para as madeiras. Há aqui toda uma vontade muito grande de aproveitar tudo o que podemos aproveitar antes de chegarmos à valorização energética. Mas é óbvio que, chegando a esse ponto, não temos que ter tabus. A Noruega, a Dinamarca, agora a Itália, a Alemanha, a Holanda, todos eles fazem valorização energética. Porquê é que Portugal não há de fazer? Aliás, nós percebemos que os 2 sistemas que têm valorização energética, que é a Valor Sul e a Alipor, têm excelentes sistemas e em termos de atingir as metas fixadas pela União Europeia, eles até, se fossem só os 2 sistemas, até estavam lá perto. Portanto, se temos a solução à mão, vamos aproveitá-la. Esses novos fluxos que referiu, que têm que ser organizados, podem ser já olhados, ou estará o Governo a olhar para eles como fazendo parte de uma indústria e não numa perspectiva de resíduos? Nos últimos 2, 3 meses e agora também deixo este desafio aqui ao Jornal Água e Ambiente, a desafiar-nos todos para falarmos de uma indústria de recuperação dos materiais ou de resíduos, em detrimento de falarmos em aterros. Muito bem. Acho que é uma palavra que devemos definitivamente pôr fora do nosso léxico, porque acredito, eu digo isto com toda a convicção, estou absolutamente convicto que estamos a falar de matérias-primas, de materiais caros, até materiais raros, que muitos destes equipamentos têm, e que tanta falta. Hoje há guerras, Por falta destes materiais. Claro. E nós estamos, muitas vezes, a mandá-los misturados com muitas coisas para debaixo da terra. Portanto, eu acho que nós temos mesmo de mudar este paradigma. E, como disse, o setor dos resíduos, podemos desenvolver uma economia altamente científica, tecnológica. Imagina o que é recuperar materiais de um produto. Este aqui já muito se faz. O grupo de trabalho tem lá a vertente tecnológica. Não, a academia. Eu vi o setor dos plásticos, tem parcerias com a Universidade do Minho, com a Universidade de Aveiro. Há ali mesmo a mesma academia, a mesma investigação profunda, há mesmo laboratório. E há dias também estive noutro, lá mais no norte, que produzem aqueles plásticos para os alimentos, que fazem a carne, o peixe assim em vácuo. Aqui tem lá tecnologia. Eu fui ver o laboratório onde eles fazem o desenvolvimento dos processos. Cuidado, não é aquilo que nós às vezes... O que nos chega muitas vezes à nossa casa, nós não temos a mínima ideia de todo o trabalho científico que está por trás. E eu acho que o setor dos resíduos tem que dar este passo. Muito bem. Tem que dar este passo. Reforço da capacidade instalada energética, de valorização energética dos resíduos. Essa resposta, João, praticamente ficou respondida no último podcast, porque de facto foi um tema que nós aqui discutimos como tabu. E a minha opinião ficou clara e, evidentemente, que não é um tabu, pelo contrário. Aliás, como a Sociedade de Estado já disse muito bem, os sistemas em Portugal que têm esse tipo de solução
não são de todos os que estão mais atrás, pelo contrário, e se expandirmos isso para todos, ao nível do país, olharmos para as estatísticas do Eurostat, chegamos à mesma conclusão. A valorização energética não é uma inimiga da reciclagem, da recolha seletiva, é certamente uma solução bastante vantajosa para resíduos que, eventualmente, no seu final, depois de recuperada todo o seu potencial, e concordamos inteiramente, há certamente muito espaço para conseguir, e temos a obrigação disso, e também, inevitavelmente, a recolha seletiva de multimaterial, acima de tudo, a recolha seletiva de biorresíduos, há muito a crescer, mas no final do dia, a valorização energética e a sua capacidade não pode ser um tabu. Estou convencido desde há muitos anos que a meta que temos de redução para 10% de posição máxima de resíduos, no final, só será conseguida com este aumento. Sim, e nesse senhor. aspecto, e só para terminar, dou um exemplo que é, como ao fim e ao cabo, ainda encontro aquilo que o Sr. Secretário já dizia há pouco. Só na região de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, são recolhidos 175 mil, grosso modo, objetos volumosos fora de uso. Os chamados monstros, para quem o nosso léxico, que são uma variedíssima mistura, muitas coisas, parte das quais, em boa hora, também se procurou agora antecipar, de facto, os novos sistemas de responsabilidade do produtor, do mobiliário, dos colchões, por exemplo, e aproveitando, se calhar, outras coisas que já lá estão hoje também, como os equipamentos eletrónicos e entre outros materiais. Só essa quantidade, que é relevante, estamos a falar de 1.600.000 toneladas de resíduos, 170 mil são recolhas seletivas de objetos volumosos fora de uso. Têm, não digo, nós engenheiros não há 100%, evidente, também não vale a pena dizer que são 100% recuperadas, mas que têm uma elevadíssima dose de capacidade de recuperação, não tenho dúvida nenhuma que poderão ter, obviamente, se calhar, não cada um por si, mas em soluções integradas, partilhadas, enfim, uma forma regional. E outra coisa que eu também vejo, e também saúdo, vejo de facto, acho que vivemos hoje num setor, penso que todos também já dissemos isso um pouco, com uma atmosfera diferente de disponibilidade, se calhar a escassez também se determinou, mas a verdade é que vejo os agentes do setor com vontade de não repetir exatamente sempre as mesmas coisas à espera que os resultados sejam diferentes. Vejo-os disponíveis para encarar outras soluções. Isso é... Muito bem. Paulo, sobre este ponto. Bom, só sublinhar aquilo que o Sr. Secretário disse relativamente à questão. A Europa é parte em recursos. Esta ideia que a Europa lançou da economia circular parte de um pressuposto, é que nós temos poucos recursos naturais e, portanto, temos que aproveitar os resíduos como recursos. Portanto, este é o ponto de partida. E eu acho que nestas coisas também não podemos esperar sempre por soluções unânimes, mas quase estamos próximo disso. E, portanto, acho que há uma maioria de pessoas que compreendem o papel que a valorização energética tem no setor. É uma das soluções, dentro das várias soluções que temos. Só sublinhar que quando nós falamos no reforço, na capacidade, no aumento da valorização energética, é para façam o resto. É para aquilo que já não tem valorização absolutamente nenhuma e que muitas vezes está a ser colocado em aterro e, portanto, devemos contrariar isso. Portanto, o aumento da valorização energética para produzir energia através de uma fração resto, porque a economia circular é limitada e há sempre um ponto em que já não é possível manter os recursos na economia. Sim, senhor. Vamos avançar. A capacidade de colocação em aterro está-se a esgotar. Segundo o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, a nossa capacidade está nos 14%, ou seja, temos muito pouca margem e, de facto, ainda hoje, o aterro tem um papel fundamental. Sem aterro, não teríamos local para colocar os resíduos que produzimos. O que eu pergunto é o seguinte, sendo certo que se apostarmos na incineração não é qualquer coisa, não estamos a falar de uma infraestrutura que estará montada no próximo ano, levará o seu tempo a instalar e a preparar. É certo que a Sra. Ministra do Ambiente já referiu inicialmente que não queria ter mais capacidade, não queria construir novos aterros, mas hoje, olhando para os dados que o Governo, entretanto, dispõe ou dispôs, não é a possibilidade de criarmos novos aterros numa forma temporária que seja, está posta de lado? Eu acho que não devemos colocar... Eu penso que a intenção da Sra. Ministra vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu referi, de deixarmos de pensar exclusivamente em aterros, como aquela carga negativa que a palavra encerra e que afugenta os territórios, para passarmos a pensar nisto como uma indústria de recuperação de materiais.
eu penso que é um bocadinho essa ideia que ela também está a inculcar e com a qual eu acho que nós todos temos que nos habituar a lidar. O que nós estamos a fazer, e o grupo de trabalho também está a olhar para isto, vai ter que haver uma reengenharia dos aterros que passa pelas cotas, eventualmente. Nós vamos ter que encontrar soluções, como disse bem, uma central de valorização energética demorará talvez 3, 4 anos a construir, ainda não sei exatamente o prazo, para além do financiamento que é necessário angariar. Portanto, nós neste espaço de tempo temos que encontrar soluções Alternativas. Desde a melhoria da nossa recolha, como já disse, produção de CDRs, etc. Há aqui muita coisa a fazer, mas... TMBs, pô-los a funcionar de outra maneira. A funcionar melhor, e acho que temos que funcionar melhor, Aliás, para diminuirmos muito o que temos que mandar para aterro, mas eu julgo que passará também, isto também o grupo de trabalho está a fazer isso, pela reengenharia dos atuais existentes. Quer em cotas, quer eventualmente novas células. Vejo, da parte de algumas autarquias onde já existem estes equipamentos, uma recusa quase obstinada, e eu espero que haja aqui muito bom senso. Mesmo nessa perspectiva de reengenharia. De reengenharia, vejo sítios onde eles já estão a funcionar, as pessoas, já aqui não permite mais nenhuma célula. Acho que teremos que ver isto com outros olhos. Até, eventualmente, nós estamos a estudar um mecanismo de compensações para estes municípios e iremos fazê-lo. Está previsto também no grupo de trabalho. Exatamente. Vamos encontrar mecanismos de compensação, mas eu penso que para algumas destas autarquias onde estes equipamentos estão instalados, que temos que pensar de uma maneira diferente, solidária, porque eu acho que ninguém quer o regresso das lixeiras. Isso seria a coisa pior que nos podia acontecer. Portanto, qual é a alternativa até termos as novas soluções? É uma reengenharia do existente. E é isso que vamos tentar fazer, sempre pacificando. Nós estamos em ano de eleições autárquicas, eu compreendo que muitas vezes isto se torna mais sensível. Assunto de campanha, e era a última coisa que eu quereria, porque por vezes em temas de campanha as pessoas fazem compromissos que depois é difícil de cumprir, ou que os amarram uma decisão que não é a melhor. Portanto, eu espero que todos evitem estar a fazer declarações inflamadas relativamente ao que existe, porque nós vamos ter que ter mesmo estas soluções. Não há alternativa. Até temos soluções melhores, mas que demoram 3, 4 anos. Portanto, há uma reengenharia dos atuais espaços que nós vamos ter que fazer, seja aumento de cotas, seja eventualmente uma outra nova célula. Sim, senhor. João Pedro, vamos lá com reengenharia, apenas com reengenharia, aumento de cota e eventualmente aumento de células? Há de facto uma outra alternativa. É uma má alternativa. A alternativa é outra. exportar. Mas essa é simplesmente incumprirmos aquilo que é um princípio comunitário, que é o princípio da autossuficiência da gestão de resíduos. Eu já tive por razões profissionais, nos 10 anos que trabalhei com a Valor Sul, colaborámos com a Trata ao Lixo num momento em que a Trata ao Lixo passou por uma incapacidade de ter capacidade própria de gestão dos seus resíduos. Claro que houve partilhas e isso conseguiu-se resolver. Mas, meus caros, não queremos viver num país que não tenha, de facto, a capacidade de assegurar este princípio de autossuficiência da gestão dos seus resíduos. E, portanto, desse ponto de vista, é como diz, claro que há muitas coisas para fazer, claro que não é fácil passar de 55% ou 56% de posição em aterro para zero, de um ano para o outro. Há muito caminho para fazer. Estou convencido, de facto, como diz o Sr. Secretário de Estado, claramente que o aumento dessa capacidade vai ter que ser necessária, e aí concordo também inteiramente com aquilo que diz. Eu estou um bocadinho a concordar com o convidado, mas acho que concordo, discordo. O ponto que eu acho que é crítico, também já disse aqui, alinhado, porque já tinha dito no passado, isto são um tipo de infraestruturas, muito bem, devem ser vistas numa lógica integrada. Não é apenas uma lixeira melhorada ou uma unidade de confinamento técnico, como também em tempos também batizámos para tentar desviar aqui o tema. Devem ser integradas em sistemas, de facto, que o são, na maior parte dos casos, de valorização de resíduos e de recuperação de materiais. É isso que essas unidades são. Há depois, no final, uma fração, de facto, à luz daquilo que é a capacidade atual, não tem uma capacidade de recuperação maior, imediatamente, na fração resta, enquanto não existir este aumento de capacidade. E, portanto, tem que se lhe dar um destino. E, portanto, desse ponto de vista, o que importa perceber é que esse tipo de infraestruturas, naturalmente, também não vale a pena dizermos ao contrário, geram impactos locais, negativos. Isso é evidente. No entanto, elas, decididas, porque elas geram impactos positivos a uma escala regional e, se calhar, até nacional,
que em princípio suplantam, também porque ninguém decidiria neste sentido se não fosse assim, suplantam subejamente esses impactos negativos locais. No entanto, existindo esses impactos negativos locais, eles têm que ser compensados. E de uma forma clara, assumida, e, portanto, mais uma vez também, saudar esta medida que aqui está, que eu não sei se será, como diz o Sr. de Estado, em de eleições é um ano difícil, e também era bondoso que isto de facto não fosse um assunto até outubro. Depois disso teremos algum tempo, com certeza. Sei que existem, enfim, alguns projetos e certamente alguma capacidade. Sempre ao nível da reengenharia. Novas localizações são possíveis, admito, mas têm que ser sempre enquadradas nesta lógica de polos de desenvolvimento regional. E, mais uma vez, não temos um sítio já infraestruturado, à partida parece fazer sentido aproveitar essa infraestruturação já existente. Não digo que não possa, num caso ou no outro, poder haver outras alternativas, mas à partida, acredito que a reengenharia, em alguns casos, possa ser de facto uma solução e que permita passarmos aquele ponto crítico da curva onde nos encontramos. Deixe-me só dar aqui uma nota, o Sr. Engenheiro falou e bem, e eu não tinha referido, que uma das soluções é o movimento transfronteiriço de resíduos. E nós até já andámos a ver essas hipóteses e o que custa. Estamos a falar de triplicar preços, quer a Alemanha, quer a Holanda recebem. Com o custo do transporte associado, nós estamos a falar de valores acima de 200 euros por tonelada. E se hoje já todos achamos que o preço vem, que o preço está elevado, na casa dos 60, 70 euros por tonelada, se multiplicarmos isto por 3 ou 4, estão a ver o impacto que isto iria ter nos custos deste processo. E há uma outra nota que referiu. Portanto, essa hipótese fica inviabilizada. Ela existe, se não tivermos outra alternativa, agora que cada um pense que o orçamento que tem vai ficar completamente comprometido e alguns nem terão capacidade orçamental para fazer face a este aumento. E há uma outra nota que eu acho que é extremamente importante e que também queria aqui enfatizar, que é há um impacto negativo, naturalmente, no primeiro momento, movimentos, etc. Mas há um impacto muito positivo e até na empregabilidade. Eu, há dias, quando visitei a resíduos do Nordeste, vocês têm lá 160 pessoas e têm lá muitos quadros superiores a trabalhar. É aquilo que eu referia no início. Nós ainda vemos os resíduos como a pessoa que vai limpar a rua com uma vassoura e recolher o caixote, que é um trabalho básico. Mas hoje os resíduos já é um trabalho para técnicos superiores, para engenharias. Há uma componente significativa de desenvolvimento de engenharia mecânica, de engenharia química, de gestores de topo, que o setor dos resíduos hoje emprega e que podem potenciar ainda mais quando nós partirmos para este desenvolvimento das verdadeiras indústrias de recuperação de materiais. Paulo, a nossa rede de aterros profissional, digamos assim, é suficiente para resolver o problema da deposição a curto, médio prazo, a partir da reengenharia ou vês que é necessário algo mais? Concordo com o que foi dito e só para não repetir, vou tentar dizer aqui uma coisa de forma diferente. Nós vivemos a crédito. Nós, enquanto tivemos a ter, fomos enchendo a ter. E neste momento acabou o crédito e temos que pagar a prestação e não temos o dinheiro, não é? Ora bem, os aterros existentes são o ponto de partida para os próximos anos, pelo menos. Em novas células, em engenharia, eu não vejo outra solução. Também num cenário menos 4, porque definir uma localização é difícil. Depois de definir um licenciamento, uma avaliação de impacto ambiental facilmente, são 2 anos a correr muito bem, e portanto também um novo também podemos dizer que pelo menos 4 anos. E temos que de facto ver estas externalidades positivas que o Sr. Secretário de Estado referiu. Deixem-me dar um testemunho pessoal. Eu, quando comecei no setor há 20 anos, havia um encarregado, não é? Um encarregado de serviços e um conjunto de motoristas e cantoneiros. E havia um senhor que tinha um bacharelato. Hoje, como o Sr. Secretário de Estado disse, o nosso setor é igual em todo o país. Realmente, o nível de postos de trabalho que criou e qualificados é enorme. E até estamos, neste momento, com dificuldade em recrutar, porque os nossos engenheiros, não é, muito bem formados nas nossas universidades, encontram melhores oportunidades noutros países. E, portanto, temos que tratar disso. A própria Europa reconhece que este setor tem potencialidades de criação de emprego. E isso é importante para a nossa economia, criação de emprego, fixação de pessoas e também criação de emprego, fixação, incorporação de tecnologias, como o Sr. Secretário disse muito bem, no interior do país. É hoje possível saber que num território do interior existem projetos de biometano,
Existem digestão anaeróbica, a maior parte das pessoas nem imaginam que isso seja, não é? Portanto, há de facto soluções, há tecnologias, há postos de trabalho qualificados por este país fora, nas várias regiões. E nós temos que salientar esse aspecto positivo. Para quebrar algumas resistências, eu também acho que o modelo de sistema de benefícios que está a ser pensado vai ajudar, naturalmente, a desbloquear algumas resistências. Aliás, o setor da energia também as teve. Nós encontrávamos aqui facilmente um paralelo com o setor da energia, não é? Até que veio a legislação que disse, bom, se tiver parques eólicos, há uma receita para os municípios. Portanto, há situações de outros setores onde estas questões já aconteceram e nós temos, de facto, evoluir e aceitá-las com naturalidade, com o cumprimento das regras, mas aceitar que uma instalação de resíduos pode estar ao lado das nossas habitações sem problema absolutamente. Sim, senhor. Muito bem. Vamos para a última questão. Recolha seletiva de biorresíduos. Estamos a recolher, os números mais recentes apontam para 200 mil toneladas, num universo de 1.800. É muito pouco, são 13% daquilo que devíamos recolher. As metas comunitárias apontam para 70%. Que medidas é que podem ser tomadas para aproximarmos dessa meta comunitária, por um lado, e depois faço-lhe outra pergunta. Há ainda a oportunidade de reprogramar o PRR no sentido de apoiar determinados investimentos que beneficiem a recolha seletiva de biorresíduos? Bom, é um caminho. Eu diria que a recolha seletiva em Portugal começou quase há um ano, um pouco mais. E de uma maneira até muito, muito lenta, só a aprovação dos planos de ação ainda estão muitos por aprovar, foi um processo que se arrastou. Eu acho que foi dado um primeiro passo, ainda estamos muito aquém. No PRR, na última reprogramação... Recentíssimo. Recentíssimo, eu acho que eu agora já não me recordo da verba que conseguimos lá meter por este setor, mas ainda se conseguiu lá meter uma pequena verba, aproveitou-se lá os fundos disponíveis. 30 milhões, julgo eu. Eu acho que é mais, mas eu agora não tenho o número de memória. Mas eu diria que o PRR acabou. O nosso PRR tem um prazo, que é 2026, portanto, o que for agora vai e o que não foi já não vai. Aliás, o Governo até optou por tirar alguns investimentos do PRR porque não havia tempo de cumprir, mas não quer dizer que desista dos projetos. Um deles, eu recordo que é a barragem de Pissão, eram 3. A desalinizadora e a barragem captação. de Pissão, E acho que era a captação também de Pomarão, não tenho a certeza, mas acho que eram estes 3. Mas isto não significa... Os processos vão continuar, mas vão sair do PRR para passar para o Portugal 2030. Portanto, como não havia prazo, não tínhamos. Nós sabemos o tempo que leva a lançar um procedimento, ou a fazer uma obra. Portanto, corríamos o risco de perder os fundos. Em vez de os perdermos, temos lá outros projetos. Fizeram lá outros projetos que são mais facilmente temos a certeza que são executados até ao final do ano e que não perdemos essas verbas. E aqui na eu agora não sei os números, nós temos lá uma verba, não me recordo exatamente, não sei se é 50 ou 55 milhões, mas estou a falar assim sem ter bem presente esse número para ajudar em algum investimento. Por outro lado, os municípios também neste momento com esta decisão dos valores de contrapartida, passaram também a ter aqui não diria uma receita, mas pelo menos deixaram de ter uma despesa que antes tinham e que dá outra margem para otimizarem a recolha dos biorresíduos. Há todo um percurso a fazer, as centrais de valorização, etc. Mas eu diria, temos o primeiro passo e agora a partir daqui vamos ter que melhorar. Estamos muito longe mesmo daquilo que já acho que podemos fazer. Mas há alguma medida que esteja a ser pensada para... Isso vai agora, o próprio grupo de trabalho vai nos indicar quais as medidas. Passa muito por financiamento e para otimizar e melhorar muito os planos de ação. Concretizá-los mesmo. Sim, senhor. Até porque nós somos muito bons em Portugal a fazer planos de ação, mas depois às vezes não somos tão bons. Pois, não. Somos bons para concretizar. Os planos temos ótimos. João Pedro. Biorresíduos, sim, de facto, concordo. Há claramente recolha de biorresíduos é um... Vamos melhorar, de certeza. Essa parece evidente. Eu confesso que sinto falta de 2 ou 3 coisas. Olha, sinto falta com a expectativa do que vai ser o encontro nacional dos biorresíduos este ano. Você provavelmente irá anunciar no final, para precisamente nós, como disse o Sr. Secretário de Estado, grande parte do país... Há uma coisa que é positiva, mas sendo sanitário positivo. Nunca vi, ao nível do municipal, tanta energia, de facto, uma melhoria significativa do seu serviço de higiene urbana, como uma coisa completamente inovadora daquilo que era
diferente do que Exato. vivem a ver. Isso Há um ano atrás ainda estavam. Isso. Pronto. Devia ser Se calhar os 13% não são assim tão pouco. Quando Para se pensa arranque, que existe são a para Maia, arranque. existe a Maia a fazer há muito tempo, Cascais. Lisboa, a área de Lisboa, Para Sul, ponto de partida, se não calhar, acho. já se faz muito Ah? este produto. Lisboa e Porto já fazem há bastantes anos. Mas de alguma forma o resto é recente. Mas sim, a sua expansão a Pode nível ser. nacional claramente foi agora. Acho que isso é de salientar e passa-se de norte a sul e de este a oeste. No interior e no litoral. Agora, o que é que eu sinto falta? Sinto falta de, primeiro ponto, as iniciativas ou projetos que estão em curso, monitorizá-los, perceber que os resultados estão a ter de facto. Não basta só dizer no Excel que eu chego a 70, 80. Preciso, perceber como. Okay? Sinto falta disso, de avaliar se o rumo, se a projeção prevista está a acompanhar. Suspeito que possa não estar tão bem, e por cima de tudo por duas questões, porque a realização de biorresíduos não é só a infraestruturação essencial, com certeza, e financiamento para a mesma, é certamente uma boa ajuda. Não chega. Depende do comportamento dos cidadãos. E o Paulo aí falará melhor do que eu sobre isso. Está na frente de batalha, digamos assim. Eu só estou muito dor de pancada nesta altura. Mas eu diria que sinto que há muitos projetos pelo país que conheço, que porventura estão a faltar essa tração, ter gente no terreno, boots on the ground, para promover essa adesão da população, que se calhar ainda não está a usufruir, como poderia, porventura, por razões várias, acima de tudo comunicação e sensibilização, para este efeito. Acho que claramente portanto, estes dois aspectos essenciais, medir, perceber o que está a correr melhor ou pior, ajustar, sensibilizar e envolver mais as pessoas para pô-los a participar, e acho que temos claramente também olhar para um tema que é o que nós chamamos PAIT, assim, um acrónimo, o Pay As You Throw, porque quando nós conseguimos de facto beneficiar, seja o SEIT ou o PAIT, como quiserem, as pessoas que promovam essa separação, percebam que esse seu comportamento se traduz efetivamente no benefício próprio, para além do benefício todos nós nesta mesa certamente faremos, independentemente disso. Mas pronto, mas nós somos uma minoria. Claro. Pedro, e o aumento da TGR? Deixa-me só dar aqui uma nota, porque eu acho que o Sr. Engenheiro falou aqui em dois aspectos que eu não abordei, que são absolutamente fundamentais e com os quais eu concordo inteiramente. O Ministério, através da APA, está a lançar um concurso, uma campanha de comunicação nacional que rondará os 9 milhões de euros. Exato. Temos um total de 20 milhões para investir a sensibilização. O comportamento cidadão ainda deixa muito a desejar. Além de o comportamento cívico de nós latinos, e eu incluo-me nesse nós latinos, deixar muito a desejar quando nos comparamos com os nórdicos. Mesmo nas nossas casas, aprender a separar ainda é um processo que precisamos de otimizar. Quantos de nós é que têm o contentor para o biorresíduo? Mesmo eu faço isso em minha casa, tenho lá uns pequenos contentores na cozinha, mas muitas vezes eu noto, eu até tenho aquela preocupação de determinado biorresíduo, metê-lo naquele contentorzinho, mas depois para o lixo comum vai muita coisa que ninguém liga, vai misturado. Portanto, há aqui um percurso a percorrer enquanto cidadãos, e eu espero que esta comunicação também reforce. E a sensibilização para os profissionais do setor, nomeadamente ao nível dos municípios? É preciso essa sensibilização também, porque... Não estou a falar agora do público, do cidadão, mesmo, estou a falar mesmo dos municípios. profissionais. Eu acho que há agora um forte empenho dos municípios no desenvolvimento deste processo. Eu acho que isso que está a acontecer com toda a naturalidade, e eu espero que, quer no comportamento cidadão, que esta campanha vai ajudar, quer no comportamento técnico, eu recordo-me que os primeiros planos de ação, os primeiros PAPERSUs, e quando, por exemplo, eu era Presidente de Câmara e vim-me confrontado com o PAPERSU e o vereador do ambiente vinha-me apresentar e disse: "Pô, estáis malucos, mas como é que nós podemos fazer frente a esta despesa? Não sei como é que isto vai ser." Portanto, eu agora, com esta atualização dos valores de contrapartida, com esta sensibilização cada vez maior, com o comportamento diferente dos cidadãos, e há aqui uma palavra-chave que o Sr. Engenheiro disse e que está também no grupo de trabalho e que eu quero incluir claramente no documento final, que é o Pay As You Throw. Isto é, pagas conforme produzes, recebes conforme reciclas. Nós temos que vir a implementar isto. Não é um processo barato, é elevado, levará alguns anos, mas... E se calhar este ano também não é um bom ano para isso. Não é, porque isto, eu acho que isto é uma das medidas melhores e que melhor será acolhida pelo cidadão cumpridor. Porquê? Eu pago, tenho X quilos de resíduo, pago ao quilo, mas se recupero ou se pago
metade desses quilos, ou até supero, até posso ter um balanço neutro. E nós já sabemos todos, nós surpreendemos quando há um festival de música aqui em Portugal, o sítio onde se faz o festival fica tudo sujo, fica cheio de lixo, garrafas, copos, etc. Faz o mesmo festival na Alemanha. No dia a seguir está tudo limpinho. Mas provavelmente os municípios também têm que aumentar a tarifa da gestão de resíduos. Não, Como recebem pela fatura da água, recebem pouco. Além dessa injustiça, isso... não quer dizer que o grande consumidor de água seja... Claro. Já não temos um sistema melhor, é o que é. Mas temos que evoluir neste sentido. E já há municípios a terem estes sistemas no terreno para se implementar esses sistemas e Guimarães, Maia, e que até parece com bons resultados. Agora exige um grande investimento. Eu vi aqui na Feira dos Resíduos, como aqui na FIL, e lá uns equipamentos, cada equipamento custava 50 mil euros. Não é propriamente coisa barata. Paulo, já vou deixar aqui uma questão para ti. A TGR tem que ser aumentada para 2026, tem que ser definida agora, não é? Sim. Prevê o regime geral de gestão de resíduos, certo? Sim. Pronto. Isso não é... O aumento da deposição em aterro, o aumento da taxa de gestão de resíduos, não será também o trigger que influenciará os municípios a apostar na recolha seletiva de biorresíduos para não depositarem tantos resíduos no aterro? Sim. Bom, eu gostava de tentar clarificar, mas a minha opinião é o seguinte. Eu acho que muitas vezes não foi tanto o valor da TGR, porque assim ninguém gosta de ouvir a palavra aumentos, mas não é esse o ponto. A questão é que a TGR foi criada com um propósito que foi completamente desvirtuado durante os seus primeiros anos. Até que bem recentemente começou-se a corrigir isso. Ou seja, a TGR funcionou não como uma taxa, mas como um imposto. Quando agora é devolvido, não é? Recentemente participei numa sessão, não é? Ali no Ministério do Ambiente, quando é devolvida a parte da TGR aos municípios, através do Fundo Ambiental, para fazer projetos de biorresíduos, etc., as pessoas começam a perceber esse lado positivo, essa função importante da TGR. A verdade é que durante muitos anos o valor da TGR ficou, enfim, nos cofres, não é? do Estado. E não reverteu para o setor. Ou foi gasto noutras coisas. Ou noutras coisas, pronto. Portanto, como um imposto, não é? Aliás, o imposto tem essa característica. A gente paga impostos, não sabe para quê. Compete depois ao Estado a decidir para quê, ao contrário da taxa. Mas queria dizer, portanto, este ano tivemos, portanto, o aumento, estamos nos 35 euros tonelada. Não está ainda fixado nenhum valor para 2026. E, portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade de discutir o modelo económico-financeiro subjacente à TGR, independentemente do valor. Claro, quando vamos ver aquilo que acontece na Europa, a trajetória é de aumento da TGR. Mas é positivo. Mas não é só questão de aumentar... É importante que aumente para afastar os resíduos do aterro? João, eu percebo a pergunta, mas é preciso entender o seguinte. O município não é exatamente o agente de separador. Se isso não ficar só no município e não for cá refletido no cidadão, batatas. Certo. Ok? Não funciona. Eu sou daqueles que defendo já muito que a TGR terá certamente um mecanismo sinalagmático de incentivo. Agora, concordo inteiramente com o Paulo, não é de hoje, já dá bastantes anos, que evidentemente que, não diria que 100%, mas que a proporção de verbas cobradas na TGR deve reverter para financiamento de infraestruturas e, se calhar, até custos na operação, o composto. O composto é produzido, tem um baixo valor de mercado. Porque sim, porque é assim. Mas por que raio de razão é que não pode as verbas recuperadas na TGR servir para compensar quem produz composto de elevada qualidade, como, por exemplo, penso eu, a região do Nordeste? Porque é que não há isso acontecer? Deve acontecer. Sim, e por isso, ela deve ser estimulada o seu aumento precisamente para isto. Agora, como diz o Paulo, deve ser estimulada, mas desejavelmente, não é um recado à sociedade, mas uma sugestão que a proporção da verba que seja recuperada seja cada vez maior, destinada para ser internalizada no setor. Penso que o Paulo me acompanha. Bem, temos que terminar. Agora, só para terminar, é que isto são um conjunto de mecanismos que estão articulados. Há pouco, em relação aos resíduos, queria dizer o seguinte: este setor caracteriza-se por a adesão ser voluntária. Não é? As pessoas ligam-se ao sistema de água, ponto final, têm que pagar a conta para ter água em casa. Nos biorresíduos, nós chegamos lá com o baldinho, não é? Dizemos, se eu não quero começar a fazer biorresíduos, vou pensar nisso. Portanto, é voluntária a adesão. Depois falta o quê? Fiscalização. Em sede dos PAPERSUS foi identificado que muitos municípios não têm regulamento municipal de resíduos urbanos
e outros o que têm está desatualizado. Portanto, significa que não há regulamentação a esse nível. Para terminar, a questão do peito é de facto um tema relevante, mas segundo números da ERSAR muito recentes, no agregado familiar para 10 metros cúbicos mensais de água, a fatura de resíduos representa 7 euros e para um total de 30 euros. Portanto, ou seja, com 7 euros é difícil de implementar um peito. Muito bem. Vamos para a parte final do nosso podcast e vamos começar por nomear, começamos pela decisão, a decisão do mês. Começo aqui pelo João Pedro. Obrigado. Nós, a última vez que aqui estivemos foi no dia 7 de novembro. Depois, pronto, já passaram quase 3 meses, grosso modo, portanto, havia uma enormíssima panóplia de decisões possíveis. Mas eu diria, do ponto de vista, enfim, que tentando de várias coisas que se passaram neste período, talvez a decisão que eu acho que possa ter um impacto mais relevante no futuro tem a ver com a publicação no dia 22 de janeiro de 2025 já, do Regulamento de Embalagens e Resíduos de Embalagem. Portanto, na sua versão final do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, vem claramente como regulamento que é, enfim, com uma imposição imediata enfim, dentro dos prazos que estão previstos nesse mesmo regulamento, na transposição direta para o Estado português, com enormíssimas obrigações, com grandes desafios pela frente, penso do ponto de vista de estruturando o setor, é a decisão que eu gostaria aqui. Paulo, decisão do mês? Bom, é evidente, também concordo, mas telegraficamente, e para não repetir, eu gostava de destacar, é muito recente, um despacho que vem constituir um grupo de acompanhamento e coordenação para a implementação do Plano Nacional do Biometano. Eu acho que também é uma decisão muito oportuna. É de ontem? Porque nós temos um plano, e o plano está muito bem feito. Ainda hoje estava a ouvir o podcast do Água e Ambiente sobre o tema, e todos os especialistas são unânimes. O plano está muito bem feito, mas é preciso ação. Mais uma vez. Mais uma vez. E, portanto, este grupo de trabalho tem especificamente esse âmbito. Já não é diagnóstico, é ação, implementar no terreno os aproveitamentos do biometano. E a decisão do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, decisão do mês? São muitas, eu não refleti muito. De qualquer maneira, penso que eu também acompanhava a reflexão do engenheiro que esta publicação do Regulamento Europeu relativamente às embalagens é fundamental para o nosso setor. Eu digo isto porque estou a defender a minha dama, não é a minha causa. Com certeza que há outros atos normativos mais importantes, sob outros pontos de vista, mas estando eu no setor, penso que esta é a decisão do mês. E agora, ainda mais telegraficamente, a figura do mês. Pois, isto começa a ser um bocado aborrecido, porque estou sempre a escolher a pessoa que cá está. Às vezes vai ser um bocado aborrecido. Mas eu queria, acho que como já disse o Paulo, e acho que, aproveitando, obviamente não foi só uma decisão só do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, também foi do Sr. Secretário de Estado da Energia, e penso também do Ministro da Junta da Coesão Territorial, portanto, mas estando aqui o Sr. Secretário de Estado, dá-lhe os parabéns, porque em boa hora esta publicação do despacho da criação da reflexão do plano de reflexão de resíduos, de revisão da estratégia de resíduos a breve prazo e da emergência dos aterros, é claramente uma decisão muito sensata, muito razoável, muito infraestruturante, que era muito necessária. Por isso, meus parabéns pessoalmente por essa tomada de decisão. Paulo? Bom, eu desta vez ia indicar aqui uma pessoa coletiva. Já sei. Que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu cheguei a querer outra. Por uma coisa, porque já há muitos anos que eu não via a Associação Nacional de Municípios, os municípios portugueses, tão empenhados num debate muito ativo, muito firme, relativamente ao setor dos resíduos. E, portanto, acho que merece uma nota positiva este envolvimento e esta ação por parte da ANMP. Mas isto tem uma razão de ser. É que nós passamos a abordar este setor ouvindo claramente e chamando à participação os diferentes intervenientes. E pronto, e a figura do mês para o Sr. Secretário de Estado do Ambiente? Quem é que indica? Pode ser uma pessoa coletiva. Não, é nacional, não é? Nacional ou internacional? Se fosse internacional seria, naturalmente, o Donald Trump, pelo impacto que está a ter no mundo inteiro, para o bem e para o mal. Todos os dias. Como... Nesta nossa área é mais difícil. Esta área é difícil. Estando eu no governo, posso estar aqui a ferir alguma suscetibilidade. Eu acompanho as sugestões. Muito bem, e foi assim o nosso podcast, o primeiro do ano 2025.
Agradeço de forma muito especial a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, a sua presença, a sua gentileza de estar aqui connosco a falar um pouco sobre os resíduos. Muito obrigado, mais uma vez. Agradeço também ao Pedro Rodrigues, ao Paulo Praça, nossos residentes aqui neste podcast. Voltaremos no próximo mês. Muito obrigado.